Olá, tudo bem? Essa é uma aula sobre como se proteger um patrimônio, né? Meu nome é Paulo Ricardo Martins, eu tenho um bom tempo já de pesquisa nesse assunto e fiz boas parcerias para a gente prestar excelentes serviços para quem tem pelo menos um imóvel e pelo menos um herdeiro. Porque, na realidade, o problema que boa parte da população brasileira, que o IBGE declara que há 23 milhões de brasileiros que têm pelo menos um imóvel em seu nome, né? E essa boa parte da população não sabe dessa realidade que a gente está vivendo, que é o custo de se enfrentar um inventário ou então uma separação judicial, um divórcio, né? Todos dois são semelhantes, o tratamento que a legislação estabelece é bastante pesada e alcança, dependendo da situação, se não tem litígio, né, coisa de 40% do patrimônio, do patrimônio, valor de mercado, não valor de aquisição. E agora, com essa reforma tributária que o Brasil está vivendo agora, vai ser um pouco mais arrochado para a gente poder superar essas situações todas. Bom, existe o problema que a maioria das pessoas não estão conscientes dessa realidade, e eu vou pincelar aqui em poucas palavras esse problema, né? E com a formação do Estado brasileiro, no grito da independência de Imperador Dom Pedro I, ele teve que estabelecer uma série de normas e a Constituição e uma série de regras para a existência do Estado brasileiro. E na formação da Constituição, da primeira Constituição, que tem essa carga até hoje, né, a origem do direito brasileiro, direito civil, tem expressões do direito romano, boa parte dela, boa parte também do direito lusitano e do direito canônico, que é de origem católica, né? E são regulamentos, são instruções de tal maneira que você não tem muita autonomia para resolver. Depende sempre da decisão de um juiz, supondo que o juiz tem princípio ético e urbanidade como deveria, né? Algumas exceções, mas esses são momentos históricos. O fato é que o direito brasileiro é muito cerceante, muito invasivo, né, comparado com outras constituições de outros países. Mas, na realidade, o que eu quero ressaltar aqui é que na história do Brasil, nos anos 60, com o surgimento do direito brasileiro, do milagre brasileiro, o próprio Estado, o próprio governo teve a proposição de fazer um estudo, né, encomendado na época pelo ministro Roberto Simonsen, contratou 2 professores brilhantes e eles conseguiram compilar um processo, não copia-cola, mas os princípios dessas grandes legislações, inglesa, americana, para formar a primeira lei das SA, chamada Lei das SA, a 6.404 de 76, que estabeleceu um primeiro degrau de existência de empresas que pudessem atender às demandas do governo, do país, que precisava de empresas de porte para poder dar conta do serviço de certas empreitadas, como a Perimetral Norte, a Transamazônica, a usina de hidrelétrica de Itaipu e outros grandes projetos que o Brasil precisou para poder se manter, né? Para poder atender às demandas que o Brasil precisava.
E de lá para cá já surgiram outras leis, outras legislações que estabelecem como que um distanciamento do direito civil para o direito que é chamado direito das liberdades econômicas. Então, as grandes empresas, as pessoas mais iluminadas, elas utilizam dessa legislação que se refere a liberdades econômicas para gerir os seus patrimônios. Esse é que é o grande caso. Então, quando você tem pessoas, e a grande maioria das pessoas, com seus patrimônios vinculados ao próprio CPF, ou então uma pessoa jurídica que tem uma atividade econômica, e no caso cada atividade econômica tem o seu próprio risco, né? Então ela está sujeita a chuvas e trovoadas, a verdade é essa. E quando falta esse conhecimento, você vai ter situações assim como o desabamento de um hotel aqui em Brasília, por conta da falta de conhecimento por parte do gestor, do proprietário do hotel, que eu vou botar as imagens desse desabamento. Por falta desse conhecimento, ele perdeu, os descendentes perderam o imóvel, tiveram que vender a terra nua do lote, né? E assim mesmo, com bastante complicação jurídica nesse processo. Então, é um problema você não ter o conhecimento, né? Tem uma citação bíblica que eu posso até colocar aqui: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E o que eu estou oferecendo aqui nessa aula é esse conhecimento. Qual é a solução? A solução é você estabelecer um mínimo de regulamento, de proteção do seu patrimônio, né? Ou em favor da sua família, e não em favor do Estado, em favor de cartório, em favor de advogados, que não vai resolver o problema futuro das próximas gerações, né? Então, quando se protege o patrimônio, você tem uma perspectiva de uma série de benefícios, que eu poderia dizer aqui, o tal da elisão fiscal. A maioria das pessoas não sabem do que é isso, do que se trata isso. Há um parecer da ministra Carmen Lúcia, brilhante parecer, que estabelece que o cidadão tem direito a buscar um enquadramento fiscal e tributário de melhor enquadramento dentro do que a lei permite, né, para que haja uma menor tributação e melhor resultado econômico de suas atividades. Moral da história: a maioria das pessoas não sabem disso, não se beneficiam, nem por não saber, nem sabem como se beneficiar sobre essa legislação. E aí o que eu estou oferecendo para vocês é esse conhecimento nessa aula, né? Bem assim por cima, mas existe essa possibilidade de você conseguir exatamente ver exatamente a necessidade que a sua família precisa com o patrimônio que você tem para alcançar essa condição que a legislação permite. Muitos grupos conseguem se beneficiar, mas a grande população não está se beneficiando sobre essa realidade legal. Porque, venhamos e convenhamos, há 37 mil leis em vigor a nível federal, né? Tem também uma quantidade absurda de leis estaduais, e a cada município, os 5.600 e tantos municípios, também exarando as suas regulamentações necessárias para o funcionamento do Estado, como direito administrativo, o direito do Estado, né, para funcionamento das instituições, funcionamento da vida em comum, né? Nesse sentido, a gente precisa ter uma visão prática dessa grande realidade que a gente está vivendo, né? E quando você tem profissionais gabaritados para tratar desse assunto e levar soluções realmente importantes para as famílias, você vai ter, nesse sentido, oportunidade que você até então não percebia, porque normalmente não se fala sobre esse assunto no dia a dia, né?
Então, é uma oportunidade que a gente está oferecendo para aqueles que realmente têm pelo menos um imóvel e está no seu nome e tem pelo menos uma pessoa a quem destinar esse imóvel, né? É uma solução jurídica que normalmente não é ensinada nas faculdades, porque essa prática ficou nas grandes bancas advocatícias dos grandes grupos econômicos. E, nesse sentido, você vai ter uma parcela bastante expressiva de profissionais que estão atuando nesse sentido. E eu represento também um grupo de profissionais, advogados, contadores e especialistas nesse assunto, para a gente poder oferecer da melhor forma, como uma grande oportunidade de se proteger antes da mudança efetiva que vai acontecer em 1º de janeiro de 2027. A gente vai conversar com vocês para ver a possibilidade de, analisando o contexto do grupo familiar, da formação patrimonial e qual é o objetivo que esse grupo familiar tem como principal objetivo nessa estruturação, nessa formação patrimonial, proteção patrimonial em favor dos descendentes dessa família. Então, aqui você tem embaixo uma oportunidade de clicar nesse botão. A gente está oferecendo um expressivo desconto dos nossos honorários, exceto as despesas fixas, né, que a gente tem, e realmente poder dar continuidade a um trabalho fundamental que as próximas gerações vão agradecer sobre essa solução que a gente está oferecendo, ok? Está à sua disposição o link e nós vamos em seguida conversar um pouco mais sobre esse assunto, ok? Muito obrigado. Só marcar e a gente vai estabelecer contato para exatamente estabelecer que dia e horário conveniente para a gente fazer uma reunião online e estabelecer essas informações para começar a apresentar as muitas possíveis alternativas para a solução desse problema, que é proteger o patrimônio da sua família. Ok? Até lá, a gente se encontra mais.